Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência ao estudo de magnetismo que nós iniciamos no outro vídeo, tá? Bom, você assistindo essa aula, seria legal você ter dado uma reassistida no vídeo anterior, onde a gente explica sobre os ímãs, o comportamento dos ímãs, os materiais que são magnéticos, que podem se tornar ímãs, os paramagnéticos que nunca se tornam, né, os diamagnéticos, e a ideia do comportamento do campo magnético que a gente não enxerga, mas a gente representa por linhas, né, linhas fechadas. Então, pensando nisso, a gente colocou aqui no vídeo para você, né, algo que eu vou precisar bastante, é a ideia de comportamento das linhas do campo de força do campo magnético. Essas linhas que você está vendo aí, elas saem externamente do Polo Norte, giram e entram no Polo Sul, certo? Como você está vendo aí. Então, dentro do ímã, elas fecham o ciclo indo do Sul para o Norte. Para nós, o que importa é externamente. Mas é bom entender que é uma linha fechada. Ela sai do Norte, gira, entra no Sul e lá dentro vai do Sul para o Norte, encontrando no início dela mesma. São linhas fechadas. Tá ok? É importantíssimo isso porque vai explicar, nós vamos precisar desse conceito para entender o campo magnético gerado através de corrente elétrica. Tá ok? Então, vamos lembrar disso e lembrar que nós vamos adotar uma certa simbologia. Essa simbologia vai ser assim. Campo magnético saindo, vindo para você no caso, seria uma bolinha com um pontinho. E o campo magnético entrando seria um bolinho e um xizinho, ela entrando dentro do plano. Então ela foi veio para você aí, entrou, saiu do papel, veio para você. É bolinha pontinho. Foi de você, furou o papel que você está usando aí como anotação. Então é uma bolinha com xizinho. É importante você gravar essa anotação. Vai ser muito usada em exercícios, né, nos vestibulares e assim por diante. Bom, quem descobriu pela primeira vez essa ideia de que magnetismo pode ter tudo a ver com eletricidade, porque até então se estudava isso separadamente, foi um cara chamado Hans Christian Ørsted. Mas vamos ver um efeito que nos leva a isso. Se você olhar essa superfície que tem pó de ferro, limalha de ferro, quando você liga o circuito e tem um fio ali ligando o polo positivo e negativo da bateria, você cria um campo magnético. O campo magnético interage com partículas de ferro, como a gente viu na outra aula. Então veja o que acontece. A limalha, o pó de ferro que estava totalmente esparramado, ele começa a formar linhas concêntricas. Se você olhar aí na figura, olha lá, forma linhas concêntricas, né? Formam, né, essas linhas esféricas, né, circulares, se afastando do fio. Então a gente colocou essa experiência, porque veja bem, isso mostra que de alguma forma o ferro está interagindo. Até então se achava o quê? Que eletricidade e magnetismo não tinham absolutamente nada a ver. Então, quando se percebe que talvez haja uma ligação, a gente cria uma situação que gerou toda a nossa evolução tecnológica. Hoje a nossa sociedade está partindo por uma transformação onde a gente está deixando de usar combustíveis fósseis, né? Nós estamos no início desse processo, mas a gente vê nitidamente isso acontecer, e nós estamos partindo para a utilização de eletricidade em larga escala. Mas a produção de eletricidade era restrita a baterias. E aí a gente teve, com a descoberta da ligação entre o magnetismo e a eletricidade, a geração do eletromagnetismo, que permite você, através de campos magnéticos, gerar movimento de elétrons, gerar corrente elétrica. Então as usinas hidrelétricas, né? Então tudo isso gera uma quantidade de energia muito grande. E atualmente, né, no século passado e nesse século, a gente está vendo a evolução da eletricidade gerada através de um efeito chamado fotoelétrico. Isso é explicado por Albert Einstein, descoberto por Hertz, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Para a gente entender a experiência de Ørsted, vamos ver uma outra situação que eu coloquei aqui para você num videozinho bem legal. Olha, essa animação aqui desse sistema, né, que é o MagLab, eles têm vídeos
E ele fez um esquema muito legal para a gente entender a experiência e sacar a descoberta do Ørsted, tá? Então, olha o que ele faz. O Ørsted, naquela época, não tinha eletricidade como a gente tem hoje aí na tomada. Você tinha que criar sua própria bateria, né? Já tinha a pilha, né, de Alessandro Volta, e o Ørsted não faz muito diferente não. Ele põe barras de zinco e uma solução de ácido acético, alguma solução ácida. E toda vez que você faz isso, você está criando condições para ver o que a gente chama de óxido-redução, você estuda lá em química. Então, você cria uma bateria, não é uma pilha, bem rudimentar, mas funciona. Por quê? Porque a reação química que ocorre aí dentro dessa caixa, onde tem as lâminas de zinco e o ácido, que é a base de uma bateria hoje, só que é chumbo e ácido sulfúrico, as baterias de hoje, você cria condições para ver movimento de cargas elétricas. Era assim que ele conseguia carga elétrica. Veja, o Ørsted teve que montar sua bateria, gerar essa corrente elétrica dessa forma que você está vendo aí, e aí ele, né, não foi bem intencional, mas ele percebeu através desse estudo com a bateria dele que se ele colocasse uma bússola perto da onde estava passando os elétrons, e olha, veja bem, na época dele não se chamava nem elétrons, porque eles não tinham noção de carga elétrica, nós estamos falando do século XVIII, XIX. Então ele pega e aproxima uma bússola, quase que por acaso. Essa bússola, olha lá, quando ele está longe da corrente elétrica, essa bússola se orienta pelo campo magnético da Terra, que a gente viu na aula passada, né? Ele sai ali próximo ao Polo Sul, tem o Polo Norte, ele não é exato, existe uma inclinação que você viu na outra aula, chama-se declinação magnética, e aí você pega e a bússola, ela se orienta porque o campo magnético da Terra vai entrar pelo sul, sair pelo norte. É um campo externo que se soma ao campo magnético do próprio ímã, porque uma bússola é um ímã, desculpa. E esse ímã, né, ele se orienta pelo campo magnético que está atuando dele externamente. Então veja, quando o Ørsted fez a experiência, o Ørsted vai, por acaso, aproximar essa bússola. Até então, magnetismo era uma coisa, e eletricidade era outra. Não havia o eletromagnetismo, tá? E aí você pega nessa situação que ele criou ali, tá? Deixa eu voltar aqui, eu, por um acaso e por falta de prática, não acertei o ponto aqui. Tá lá. Ó, ele vai aproximar a bússola, mas lembre-se, a bússola está apontando para o norte magnético, né, ou sul magnético, norte geográfico, proximamente. Se você olhar lá, olha a ideia, olha que legal. Ele pega e mostra, ó, ela está se orientando pelo campo magnético da Terra. Mas acontece que ao aproximar essa bússola do campo magnético gerado pelo ímã, que até então ele desconhecia, ela vai mudar a posição da sua agulha. Olha lá. Olha que espetacular. Essa animação mostra isso muito bem. Veja, ela faz 90 graus com o fluxo da corrente elétrica, com o fluxo dos elétrons. Fazendo 90 graus, toda vez que se aproximava e havia corrente, ela se desviava, né? Ele mostrou que havia uma relação entre corrente elétrica e magnetismo. Veja, ele desligou o circuito, voltou a apontar para o norte, só tem o campo magnético da Terra. Ele fecha o circuito, circulam as cargas, eu tenho corrente elétrica, e lá a corrente vai fazer com que a bateria, a bússola faça 90 graus. Nessa animação, né, ele está usando o sentido original ali da corrente, você viu negativo e positivo. Então veja, a gente comentou sobre isso na aula de corrente elétrica. Né? Quando se fez o estudo da corrente elétrica, quando se criou a primeira corrente elétrica, o pessoal não sabia nem que eram elétrons e prótons. Então a gente falou que criou-se o sentido convencional da corrente, né? Que são as cargas positivas que caminham no fio. Mas na verdade são as cargas negativas. Mas a descoberta do elétron só veio no século XX, certo? E manteve-se esta convenção, né? E aí ele está retratando isso, certo? Então, na nossa análise aqui, ó, como você viu, né? Deixa
Deixa eu colocar aqui de novo para você no ponto. E esta bússola sempre faz essa declinação quando você tem corrente elétrica, principalmente corrente contínua, passando no fio. Veja que eu tenho que aproximar a bússola para ela fazer esse 90 graus. Por quê? Porque o campo magnético se torna mais intenso à medida que eu me aproximo da corrente elétrica. E aí é a grande descoberta. Corrente elétrica gera campo magnético. A partir dessa descoberta, se também décadas e os séculos seguintes, você tem experiências mostrando que o inverso é verdadeiro. Se corrente elétrica gera campo magnético gera corrente elétrica. Certo? E é esse o princípio que permitiu a gente criar as usinas hidrelétricas, os motores elétricos, parte dessa ideia. Aí vem um outro estudo de corrente alternada que agora ainda não é a hora da gente ver. Eu espero que tenha dado para ser bem claro para você entender esse movimento da agulha descrita e percebida por Hans Christian Oersted. Outra coisa muito legal dessa animação é que ela mostra que o campo magnético induzido pela corrente elétrica, olha o termo que eu estou usando, induzido, ele gira fazendo 90 graus, num plano a 90 graus com o fio, ele gira aqui, o fio está aqui, ele vai girar a 90 graus, é um plano perpendicular, né? Olha lá, o sentido de rotação do campo magnético. Daqui você vê por que a agulha se orienta dessa forma, né? Ela se orienta dessa forma porque ela tem que fazer o campo magnético entrar pelo sul e sair pelo norte. E como eu expliquei lá no ímã, o campo magnético de um ímã, ele forma uma linha fechada, que sai do norte, gira, entra no sul, e aí do sul vai dentro do ímã do sul para o norte. Não tem sul e norte gerado numa corrente elétrica, mas tem um campo magnético, que é uma linha fechada que fica girando. E essa forma dele girar, a gente vai aprender, nós vamos usar a regra da mão direita, tá? A gente vai ver isso aqui, ó, tá? Conceituando, Oersted percebeu que toda corrente elétrica origina no espaço em volta dessa corrente um campo magnético. A direção e sentido do campo magnético, que tem que girar. Então, se fosse o ímã, saía do norte e ia para o sul externamente. Aqui não tem isso. Então a gente usa uma outra regrinha. A gente usa a regra da mão direita. Certo? No caso, aí, se você olhar, ó, né, o cara pega um fio, né, e ele vai fazer o que com esse fio? Ele vai abraçar com a mão direita. Lembre-se que você assiste espelhado, então, ó, ele pega a mão direita e gira. Você gira. O polegar da sua mão tem que estar orientado com a corrente elétrica. Se a corrente elétrica está para cima, o polegar está para cima e você abraça. Quando você abraça, você fez o quê? Você mostrou como a corrente elétrica, aliás, como o campo magnético induzido pela corrente elétrica gira. Então você faz isso aqui, com a sua mão direita. Ah, mas se a corrente estiver para baixo, então você pega a sua mão direita, o polegar dela é para baixo e você abraça o fio. Certo? Então este campo magnético induzido, né, causado pela corrente elétrica, tem este sentido. E é corrente contínua, por favor. Tá? Então tá aqui o fio, a corrente está para baixo, tem um ponto P. Como é que o campo magnético vai passar? Entrando ou saindo desse ponto? Você põe o seu polegar, faz isso, você vê que ele está girando assim. Ó. Então, o campo magnético está nesse ponto vindo para você. E o símbolo correto seria uma bolinha e um pontinho no meio, mostrando que está vindo para você. Tá ok? Só que esse campo magnético ele tem um valor, ele tem uma intensidade. E a gente, além de determinar como ele gira, achando a direção e o sentido, nós vamos determinar o valor. E aí a fórmula é um pouquinho complicadinha, porque envolve constantes aí. Mas não é nada difícil de fazer. Olha, você tem que saber a distância, a corrente elétrica e o tipo de material que está envolvendo o fio. A fórmula para calcular a intensidade, o módulo, tá vendo essas duas barrinhas aqui, ó, o módulo, né, dessa corrente elétrica. Deixa eu colocar um ponteiro aqui legal para você. Ó, esse módulo aqui, ó, tá dizendo que eu tô achando o valor, a intensidade dele. Eu não tô achando, né, a direção e o sentido, porque isso é pela regra da mão direita. É uma constante μ0, tá? Que é dada, é fornecida, toda a questão fornece, não tem que saber, 4π vezes 10 a menos 7 quando é o vácuo ou o ar. O campo magnético é medido na unidade chamada Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, certo? Que foi um cara excepcional na área de eletricidade. E
A corrente elétrica é amperes e a distância tem que estar em metros. A distância do centro do fio ou da corrente elétrica até o ponto P, ali onde eu estou medindo o campo magnético induzido pela corrente. Então é μ0i sobre 2π vezes d. Tem gente que chama de R, porque como gira, forma um raio. D ou R, tanto faz a letra, tem que ser em metros. Você entendeu a lógica disso? Tá? Então, quem descobriu como se determina como gira, a regra da mão direita, e a formulazinha para calcular o campo magnético. Repara que o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Se a distância aumenta, o campo magnético diminui. Se a distância diminui, o campo magnético aumenta. Quanto mais próximo do fio, mais intenso ele fica. Quanto mais distante. Outra coisa que influencia, o valor da corrente. Se a corrente elétrica que está aqui em cima aumenta, logicamente o campo magnético vai aumentar. Se diminui a corrente, diminui o campo magnético induzido. Ou seja, são diretamente proporcionais. Tá? Você vai ver que é simples. Ó. Nem sempre você precisa determinar a direção e sentido. Alguns exercícios são bem gráficos, outros não. Tá? Vamos pegar um exemplo para você, do Cesupa. Quando o condutor retilíneo é percorrido por uma certa corrente elétrica, olha lá em cima, a indução magnética a 10 centímetros, 10 centímetros não pode, tem que pôr em metros, vale 10 a menos 4T. O que é esse T? Tesla. Logo, a intensidade da corrente elétrica que flui através do condutor em amperes é quanto? Em vez de pedir o campo magnético da corrente, ele te deu a corrente para depois você voltar no campo magnético. Vamos separar os dados, corrigir as unidades. O campo magnético foi dado, é 10 a menos 4 Tesla. A constante foi dada, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. E a distância que era 10 centímetros, você tem que passar para metros. 1 metro tem 100 centímetros, dividindo por 100 dá 0,1 metros. Você tem que fazer essa conversão, senão não vai dar certo. A fórmula, aliás, a corrente eu quero achar e a fórmula está aqui. Substituindo o B é 10 a menos 4, a constante é 4π vezes 10 a menos 7 e a distância é 0,1. Então vamos jogar lá dentro da fórmula. Se fosse você, eu dividia 4π por 2π, então dá 2 porque corta o π, certo? E o 10, e o 0,1 divide o 2. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então esse 2 vira 20. Tá? Lá do outro lado eu nem mexia, 10 a menos 4. Aí eu vou pegar esse 20 vezes 10 a menos 7 e passar dividindo. Aliás, está vendo esse zero? Eu vou voltar a vírgula uma casa aqui, e aí fica 10 a menos 6. Tá? E aí eu vou passar dividindo. Então fica 10 a menos 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, não é isso? Então vai ficar 10 a menos 4, o menos 4 é o de cima, menos 4, menos 6. Tem que ter jogo de sinal. É o de cima menos o de baixo, menos o de baixo é menos 6, fica mais 6. Então fica menos 4 com mais 6 dá 10 ao quadrado. E lembre-se, quando só tem o 10 a menos 4 é porque tem o 1 multiplicando ali na frente. Então é como se fosse 1 vezes 10 a menos 4 e a gente não tinha colocado, mas aqui vai ser legal colocar, tá? Ficou 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2 é 100. Então dá para dividir 100 por 2, que dá 50 amperes. Resolvemos a questão, é a letra E. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Dê uma olhadinha aí, dê uma assistida no vídeo anterior, volte a este vídeo, dê uma olhada na sequência da história, do acontecimento e para entender direitinho como você chegou a esse conceito, certo? Tem algumas questõezinhas que eu vou colocar no mural da sua sala e eu espero que você esteja praticando aí, moçada. Até mais!